Olá, amostrados e amostradas, está no ar mais um episódio deste que você já conhece. Já passamos de 50 episódios e a gente está trazendo sempre aqui um empreendedor, uma empreendedora para falar sobre a experiência com o empreendedorismo, os acertos, os erros, os apoios, a falta de apoio também, mas principalmente como é que ela chegou nesse ponto em que ela consegue viver desse empreendedorismo. O Recife Amostrado é um podcast da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Eita, Guilherme, tu botasse esse negócio tão bonito aqui. É o alto-falante do empreendedor recifense para todo mundo ouvir. Palmas para Guilherme. Uau. Gostei, nosso produtor arrasou. E aí, a gente traz essa parte leve e descontraída de falar sobre empreendedorismo. Então, vamos começar. No episódio de hoje, recebemos Lucas Costa, ilustrador que está se amostrando no mundo dos games. Começando com arte de fã na internet, Lucas é o artista do jogo independente Decklings, aprendi a pronúncia direitinho, e acabou de lançar uma demo. Lucas, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. E me conte o que danado é Decklings. Então, Decklings nada mais é do que um jogo de estratégia em que a gente usa cartas com objetos e personagens para realizar ações. Por exemplo, a gente tem uma carta de uma árvore. Sim. E a gente tem uma carta de um personagem. Se a gente arrasta a carta do personagem para a carta de árvore, ela vai realizar uma ação. É como se o personagem estivesse recolhendo materiais daquela árvore. Sim. E aí, a partir dessa ação, você vai ganhar uma carta de madeira e uma carta de folha, por exemplo. E assim, o jogo vai evoluindo a partir disso. Você consegue construir uma base, você consegue fazer vários tipos de construções e movimentos dentro do jogo para você ir progredindo, tanto na história quanto na sua base, deixando, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais complexo e várias coisas. Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 28. Olha aí, 28 Lucas tem 28 anos, eu tenho 55 e eu sou da época do Atari, minha gente. Tu sabe o que é Atari? Sei. Pronto. Gente, essa coisa de jogo digital, eu não sei há quanto tempo existe no mundo, mas é um mundo instigante, é um mundo de criatividade, é um mundo de possibilidades, é um mundo de empreendedorismo. E nós estamos no Recife, Lucas. Faz diferença ser recifense, ser ilustrador e trabalhar com game? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a me impulsionar na minha carreira enquanto ilustrador foram as minhas experiências enquanto pessoa que mora em Recife, em Olinda, está ali em Pernambuco, porque a gente tem uma cultura muito forte. A gente tem muita coisa para mostrar para o mundo, tem muita coisa que a gente conhece, que faz parte da nossa realidade, que já é muito interessante, mas que não é de conhecimento tão amplo ao longo do Brasil, do mundo. Não é socializado, não é mostrado. Isso, exatamente. E aí amplia-se. E aí quando a gente consegue trazer essas vivências e essas coisas tão particulares da gente para o nosso trabalho, eu acho que isso enriquece de uma forma muito, muito interessante. E isso foi o que eu fiz no meu trabalho como ilustrador. Sempre eu tentava trazer referências elementos, Isso. referências, cores, histórias. E aí quem era de fora ficava tipo assim, o que é isso? Curioso. E quem era daqui ficava, caramba, que legal. E que bom que você está assim, vivendo o momento, né, com a sua idade, com a sua vivência, no momento em que a gente olha para dentro, olha para si. Porque vivemos fases na colonização do Brasil, por exemplo, que a gente olhava para fora. O modelo era outro. O modelo que a gente achava que era o mais perfeito estava na Europa, por exemplo. Claro, né, historicamente as barreiras foram quebradas, existiram movimentos artísticos até de reconhecimento dessa arte nossa. Então você se encontrou nisso, você colocou isso no teu trabalho e você passou a mostrar para o mundo. E aí o que é que o mundo começou a dizer a você? Começou a abraçar bastante e de dizer que eu estava indo por um caminho bom, um caminho legal, porque ao longo da minha trajetória enquanto ilustrador, eu tive muitas oportunidades de trabalhar aqui na região diretamente com fazendo mascote para barbearia, para site, esse tipo de coisa, mas
também apareceram oportunidades de fora que olharam para o meu trabalho, mesmo o meu trabalho tendo uma cara mais regional, vamos dizer assim, e disseram, a gente ainda consegue ver valor, mesmo sem compreender 100%, mas a gente consegue ver valor nisso. Então, tipo, eu já recebi, já trabalhei em projetos de fora também, por conta das pessoas que vieram até o meu trabalho e acharam interessante. Então, tipo, não foi nem coisa que eu tava esperando, foi do nada, tipo... Foi orgânico. Foi totalmente orgânico. E essas pessoas acharam você, nesse momento que você fala especificamente, onde? Claro, rede social, mas em um perfil, de repente a marca colocou num site, porque antigamente tinha outros meios de se mostrar, né? Hoje tudo é digital praticamente, mas como foi que te encontraram? O Declins, que eu tô trabalhando agora, eles entraram em contato comigo, o Rui, entrou em contato comigo através do Instagram, que é onde eu posto os meus desenhos mais temáticos do Nordeste, de Pernambuco. E já apareceu outra oportunidade de eu trabalhar num jogo físico de cartas, porque o Declins, eu expliquei que era um jogo de cartas, mas é um jogo digital, né? As cartas são digitais. Sim. Mas já apareceu a oportunidade de eu trabalhar com um jogo físico, um jogo de cartas físico de fora, e essa galera entrou em contato comigo através do Twitter, do X, que eu também costumo postar fanart, esse tipo de coisa. Fanart para... Explica logo. Já explicando. Fanart, para quem não sabe, é uma arte que a gente faz de uma franquia, tipo, de um jogo famoso, de um filme, de alguma coisa assim, de um desenho, e a gente faz a nossa interpretação, a gente desenha algo que a gente gosta, mas que já existe uma identificação, que as pessoas conhecem aquele universo, né? Então, tipo, se eu fizer uma fanart do Mario, eu vou pegar os personagens e fazer uma ilustração. Então, meu foco quase sempre foi em fanart de Pokémon, especificamente. E isso me abriu muitas portas e eu não esperava. E o Pokémon, até onde eu saiba, não morreu. Porque eu lembro que teve uma época que tava assim, tudo era Pokémon. Vamos caçar Pokémon, vamos não sei pra onde, Pokémon pra cá, Pokémon pra lá. E aí, você tá me dizendo que continua firme e forte, porque é uma cultura que não perece tão facilmente, né, Lucas? Exato, é uma franquia que tá há muito tempo no mercado e é uma franquia que não perde força de jeito nenhum. Então você faz a tua arte em cima do Pokémon. Isso. Vamos supor, eu gosto de criar minhas próprias ideias de Pokémon e eu realizo isso em forma de desenho. Então, por exemplo, eu quero um Pokémon que seja, sei lá, um golfinho. E aí vamos supor que não existe um Pokémon golfinho. Eu vou lá e faço. Cria. Isso. Só que eu acho que o diferencial do meu trabalho nessa parte é porque eu costumo fazer muita pesquisa no que eu vou fazer. Então, tipo, se você for pegar um design que eu faço, você vai encontrar muitos elementos, muita informação nele, tipo, informação cultural, informação de biologia, porque eu tento pegar várias coisas juntas, várias coisas diferentes e juntar numa coisa só de forma que faça sentido. Aí eu fico pensando, é uma pesquisa danada. É. Quanto tempo para criar, eu vou usar aqui a palavra peça. Certo. Quanto tempo você leva para criar uma peça? Somente a parte de ilustração eu levo de cerca de 6 horas ou 3 horas a 5 horas. É um processo rápido até, porque já é algo que eu estou muito familiarizado a fazer, já tenho muita prática. Mas a parte de pesquisa varia bastante. Tem casos que eu consigo fazer rápido e as coisas já se encaixam e dá tudo certo, mas tem casos que eu preciso penar mais um pouco. Então é bem, bem ampla essa Cada questão. caso é um caso, cada peça é uma peça, cada experiência é uma experiência. Exatamente. Eu posso dar um exemplo de um Pokémon que eu fiz, que o pessoal gosta muito no meu Instagram, que é um caranguejo cangaceiro. E aí tem a pesquisa tanto dos elementos que eu vou trazer para o design, para a imagem dele, quanto para o nome também. Então o nome dele, a minha ideia com o projeto que eu tenho é de fazer Pokémon como eles seriam se fossem de questões nordestinas ou de animais nordestinos. Então, mas de forma que as pessoas de outros lugares também possam reconhecer. Então eu faço junção de palavras em inglês e português. Então, por exemplo, esse Pokémon que eu fiz, que é um caranguejo cangaceiro, eu coloquei o nome dele de Kangachian, que é de cangaceiro, de oceano em inglês, que é Ocean,
E eu fiz essa jogada. E aí, ele tem um porte assim, Robusto. robusto. Fortão. Ele tem como se fosse um chapéu um chapéu de lampião. E no lugar de uma das garras dele, ele tem como se fosse uma peixeira bem grandona, mas ainda é uma garra de caranguejo. Sim. Você consegue ver aquela divisão da abertura. E aí eu vou fazendo. Dentro desse projeto eu já fiz mais de 120 personagens. Eu tô lendo aqui que você já chegou a alcançar com esse projeto de fanarts, utilizando a franquia do Pokémon, mais de 50 mil visualizações no YouTube. Isso já é uma outra história, porque uma coisa é você criar, outra coisa é você levar para um canal, uma coisa é você desenvolver esse canal e conquistando esse público. Isso é outro processo para você. É, totalmente. Tanto é que eu ando meio por fora dos meus próprios números, mas dentro do Instagram, na época que eu fazia apenas os posts em imagem, e isso serve para qualquer pessoa que trabalhe com arte visual, ele conseguia alcançar um certo público, mas existia uma barreira. O algoritmo do Instagram, hoje em dia, ele ajuda muito mais pessoas que produzem formato de vídeo. Sim. E aí, como eu vi que estava todo mundo fazendo... Tudo teu era fotografia estático, era isso? Isso, eram só imagens que eu Certo. costumava postar, mas eu vi que estava rolando uma movimentação muito grande a respeito de posts em vídeo, né? Eu disse, eu não vou ficar para trás nessa não, eu vou trazer também. E Não aí, vou perder para basculho. pois é, de forma alguma. E aí, eu comecei a gravar os vídeos. Na época, antes de eu começar a gravar os vídeos, eu tinha cerca de 18 mil seguidores no Instagram. E em pouco tempo, acho que 6 ou 7 meses, eu ganhei 10 mil seguidores. Caramba! Por conta dos vídeos. Tá vendo? E aí entra uma coisa que eu gosto muito de falar, que é que quando a gente trabalha com arte, principalmente arte visual, a gente acaba se fechando muito no nosso próprio mundinho, porque a gente recebe uma demanda, a gente produz e fica por isso. Mas principalmente quando você depende da internet para chegar até as pessoas, a comunicação é muito importante. E o reconhecimento também. O fato de você mostrar seu rosto, por mais que seja difícil, não é todo mundo que gosta, mas você mostrar sua voz causa uma relação na pessoa que está assistindo e fica muito mais fácil da pessoa gostar de você e de acompanhar seu trabalho. Então isso facilitou muito. Mas foi confortável para você fazer isso? Mais ou menos. A questão da imagem e de falar não era um problema. Tipo, eu sempre fui muito tranquilo com isso. Já era mostrado. Já era mostrado. Mas eu tinha o problema da gravação técnica, vamos dizer assim. Eu não conseguia falar de forma contínua. Gravei um take e é isso. Aí eu ficava muito nervoso na hora de gravar, mesmo os vídeos que eu ia editar, tudo. Mas eu precisava gravar 10, 15 vezes a mesma frase porque eu ficava nervoso. Então, tipo, foi difícil essa parte, mas eu sempre gostei de me comunicar e de... E você superou isso? Superei. Porque é técnica, né? A gente vai fazendo. Prática. É prática. Uhum. E aí você se torna empreendedor. Eu queria voltar só um pouquinho nessa pergunta, porque eu quero saber como foi que o Lucas Costa tornou-se ilustrador. Como foi a tua infância? Como é que inspirações você... Eu lembro do Daniel Azulay, gente, que era um grande nome do desenho brasileiro. Claro, né? Existe, acho que nesse mundo, né, da ilustração existem várias técnicas, várias pessoas, mas eu lembro que o Daniel levou isso para a TV educativa nos anos 70, 80, e ele, de alguma forma, ele conseguia colocar na cabeça da gente, enquanto espectador de televisão, acho que era TV universitária, TV educativa, não lembro agora, mas aqui era transmitida pela TV universitária. Essa coisa da ilustração, da imagem. Tudo estático. Mas era um caminho. E você? Em quem foi que você se inspirou? Ou não foi na infância? Já foi um pouco mais na adolescência que você despertou para a ilustração, para o desenho? Não, eu acho que desde muito novo eu já costumava desenhar, mas eu era estressadíssimo. Eu lembro que eu me cobrava muito. Minha mãe até ria, porque eu desenhava e eu queria já ser o Picasso da... Traços assim, perfeitos. Eu não acredito que eu não consigo. Mas eu sempre fui muito persistente. Tipo assim, no começo era muito estressante, mas aos poucos eu fui Quantos relaxando. anos? 6, 8? Por aí. Muito novo.
E aí, desde muito novo, sempre gostei de desenhar. Meus pais tinham uma locadora de VHS, então eu assistia muito desenho, tinha muita inspiração de Disney. Então, quando alguém me perguntava o que eu queria ser, eu já quis ser muitas coisas ao longo da minha Todo vida. mundo. Mas uma das coisas, quando eu pensava em desenho, eu pensava, quero ser artista da Disney. Porque a gente não tinha muita referência de onde que um artista pode trabalhar. Normalmente quando você tem um direcionamento de outra profissão, é mais simples, né? Tipo, você vai ser médico, vai seguir A isso gente quer o aqui. caminho reto, né, Lucas? Isso, Pá. mas E às vezes eu o acho. caminho... Exato, tipo, vai se moldando. Isso foi uma coisa que aconteceu muito durante a minha vida. Tipo, as coisas não saíram sempre como eu planejei, mas foi ótimo. Foi muitas vezes foi melhor do que o que eu tinha planejado. E aí eu fui seguindo, chegou o momento de fazer a faculdade e não tinha um curso que eu me identificasse tanto na época. E aí eu disse, tá, desses cursos daqui eu vou para arquitetura porque é um curso que desenha. Doce engano meu, porque vai muito além disso. Podia ter sido designer também. Poderia ter sido. Mas aí as coisas se encaminharam para ir para arquitetura. E aí eu estudei arquitetura e foi uma experiência boa, porque querendo ou não, curso, graduação, você aprende muita coisa, mas eu não optei por seguir na profissão. Eu disse, aqui não dá para mim. E aí quando eu terminei esse curso, literalmente um dia depois de eu pegar o meu diploma, eu comecei. Grau. Pois é, de eu colar grau, eu comecei o curso de computação gráfica no IFPE. E me abriu muitos horizontes, porque a gente aprende muita coisa sobre computação gráfica, a gente aprende sobre ilustração. Outra porta que se abre, né, menina? Totalmente. Como ele é um curso técnico, a gente não tem um aprofundamento muito grande nos cursos, nas matérias, porque ele é um curso muito curto também. Ele é um curso rápido, né? de 1 ano e meio. Mas a gente tem uma gama imensa. A gente vai para roteiro, vai para jogos, programação, muita coisa. E aí eu disse, tá, estou aprendendo um pouquinho, vou tentar seguir em frente. E aí emendou com a pandemia, né? Na época que eu estava perto de concluir, foi quando começou a pandemia. E foi um momento muito difícil para todo mundo, mas também foi um momento onde muita gente conseguiu se encontrar. Eu conheço muitas pessoas que trabalham principalmente com internet, que a pandemia foi uma chave ali, sabe? Você não tinha muito o que fazer, você tinha que buscar o seu. E durante a pandemia foi quando eu comecei a trabalhar mais com a ilustração. Antes eu já chegava a fazer mascotes para pessoas mais próximas e tal, mas durante a pandemia apareceu a oportunidade de fazer o que a gente chama de commissions, ou comissões, que são encomendas. Chega uma pessoa para mim, eu quero um desenho disso daqui. Então, muita gente de fora mesmo entrando em contato, e aí comecei a fazer e uma coisa foi levando a outra, e aí estamos indo. Mas aí a pergunta, agora eu vou voltar para a pergunta que eu queria fazer naquele momento, que aí eu parti primeiro para saber como foi que começou a vida do Lucas ilustrador. Se tornar empreendedor, viver desse teu ofício, dessa tua arte, né, do que você gosta de fazer, do que você ama fazer, aí já é outra coisa. Você precisa ter outras habilidades. Como é que foi esse processo para você, então? Foi um processo muito natural, eu diria, mas não foi um processo planejado, porque eu acho que até certo momento eu não esperava que eu fosse trabalhar com ilustração. Mas quando essas coisas foram começando a acontecer, de começar a aparecer encomendas, começar a aparecer oportunidades, eu precisei me movimentar de uma forma diferente. Eu precisei estar mais presente nas redes sociais, porque por mais que eu tenha feito trabalhos presenciais, vamos dizer, para pessoas que eu conheço, para comércios e coisas do tipo, mas o meu trabalho substancialmente ele está na internet. Então é esse movimento de perceber o que é que está funcionando e ir atrás e fazer, no meu caso, fazer os vídeos para fazer com que o alcance melhorasse, ir atrás de comunidades, participar dessas coisas. E aí foi um processo realmente muito natural, não foi algo que eu cheguei e disse... Que eu cheguei e pensei, a partir de agora eu preciso... Planejado assim, metricamente. Foi tudo aos pouquinhos. Eu consegui fazer e se eu fizer isso para melhorar... Tal. Então foi muito natural e foi muito orgânico também, porque um determinado momento já tinha acontecido de eu
querer procurar emprego de jogos, até mesmo aqui pelo Recife, e de mandar currículo, mandar portfólio e tudo mais, e correr e ir atrás, mas infelizmente não, essas oportunidades não apareceram. Então, as oportunidades que apareceram para mim foram decorrentes de outros trabalhos, de outras coisas que eu estava fazendo. Que tu nem imaginavas também. Que eu não imaginava, mas que, querendo ou não, me trouxe para um fim que eu queria, né? Uhum. Que sempre foi um sonho para mim trabalhar com jogos, com ilustração e com jogos, porque eu sempre gostei muito de jogar, sempre gostei muito de desenhar, e era muito o que eu queria fazer na época de ensino médio, e hoje em dia eu me vejo muito realizado. Finalmente. Deixa eu trazer aqui 2 informações importantes, né? Esse portfólio que eu falei, desse projeto de fanart, que ele já falou, da franquia de Pokémon, foi a base para o trabalho que faz no jogo independente Decklings. E ele é o artista por trás do design desses personagens. Beleza, beleza. E aí o Decklings é um jogo de videogame produzido por uma empresa, né? Uma desenvolvedora chamada Dark Lizard, que é do Canadá, mas é um time formado por brasileiros. Aí você já falou um pouco desse portfólio e tudo mais, e já falou que é Decklings, lógico, mas como é que foi esse convite? Como é que você ingressou para trabalhar com essa turma lá do Canadá? Foi o Rui, que é o dono do projeto, ele chegou a entrar em contato comigo pelo Instagram, e aí ele disse, tô querendo fazer um jogo e tal, e na época eu até fiquei meio assim, será? Porque eu sempre quis trabalhar com jogo, sempre tinha ido atrás e nunca tinha aparecido. Foi a sua primeira experiência com jogos? Com jogo digital, com fim comercial, sim, porque durante o meu tempo no IF, a gente tinha feito jogos mais de maneira estudantil, né? Sim. Acadêmica. Como estúdio, exato. Como estudo. E aí eu fiquei será que isso vai acontecer assim, tão inesperadamente, uma coisa que eu queria tanto, sabe? Então eu fiquei meio assim. E por um lado eu também fiquei, será que eu tô apto a fazer isso? Porque eu nunca tinha feito, eu não tenho formação específica em jogos digitais. Mas alguma coisa Rui viu em você. Sim. Que ele foi atrás. E aí isso foi o que me deixou mais tranquilo, porque quando a gente conversou, ele falou exatamente o que ele estava procurando e o que ele tinha visto em mim, e que essas duas coisas se encaixavam e que parecia dar muito certo. E aí eu disse, vamos lá, vou tentar. E aí, nesse processo, eu aprendi muita coisa durante esse tempo, porque não foi só... Eu sou o responsável pela maior parte da parte visual do jogo. Então não são só os personagens que eu faço, eu também faço cenário, faço interface, né, o menu, os botões, faço muita coisa que eu não tinha afinidade também em fazer e fui desenrolando. Porque equipe de jogo independente quase sempre vai ser assim. Quase nunca vai ser uma equipe muito grande. Sim, é o equipe. Exato. E nossa equipe atualmente está em 3 pessoas. Então é muito pouca gente para um projeto desse escopo. Então, eu tive que fazer coisas que eu não tinha afinidade, mas que a gente mete a cara e vamos embora. E aí que a gente aprende, né, Exato. Lucas? Aí é que a gente se supera, aí é que a gente vê as nossas possibilidades, as nossas habilidades. Nem sabia que podia fazer isso e de repente faz. E esse jogo que ainda está em desenvolvimento já tem uma versão que já está no mundo. Isso, já está na rua. A versão demo. O famoso demo. Isso. Vou aproveitar para fazer o jabá agora. Faça, querido, aqui é o local. Gente, se você joga jogos na internet, na Steam, ou se seu filho joga, sua filha, pede para procurar lá por Decklings. Deck, D-E-C-K, Links, L-I-N-G-S. E tem a versão demo já que já está disponível. Quanto mais gente colocar na lista de desejos, melhor, porque o site dos jogos ele impulsiona, ajuda o jogo a chegar em mais pessoas. Então, de qualquer forma, já tá lá a versão demo. Já tem uma galera testando, tô muito feliz, eu fico assistindo o vídeo do pessoal. Eles têm que falar pra vocês o que é que deu certo e o que é que não deu certo? É isso pra eles? No manuseio, no trato, na operacionalização? Como é que funciona na prática? Porque demo é um piloto. Uhum. É uma versão, vamos dizer assim, vou falar a palavra rústica, mas minimalista, básica. Uhum. E aí ela vai sendo aprimorada. Como é que vocês recebem essa informação de volta de quem joga? É como se fosse uma amostra, né? Vamos dizer assim. Então lá no site, na Steam, que é o site que está disponível o jogo. Steam? Steam. Steam. Tem a aba de avaliações. Então quem joga
já tá deixa lá os prontinho. comentários. Exatamente. E aí é muito bom, Facilita. porque é isso que a gente tá procurando no momento. Porque como a gente tá muito com a cara muito próxima do jogo, às vezes a gente não consegue enxergar alguns problemas que só quem joga vai conseguir ver. E você é o pai da matéria, né? Você é o pai da criança. Você só vai ver beleza naquele jogo. Mas os outros vão dizer, por aqui, por ali, não tá legal, né? Vamos fazer funcionar melhor. E eu acho muito engraçado porque às vezes tem um pessoal que eu convido pra jogar e eles ficam receosos de falar algo que não tá legal. Não, mas eu quero que você fale, eu preciso disso. Pra que o jogo fique melhor, né? Gente, é um mundo que eu não conheço. Eu não jogo nada, nem pedra nos outros. Mas eu sei que é um segmento, que é um mundo muito robusto, muito fortalecido, muito criativo mesmo. E que, né, é a vontade da pessoa de jogar, de se dedicar àquilo, que faz com que até outras habilidades em quem joga também, né, essa coisa da concentração, né, do perceber. Imagino eu, estou aqui hipoteticamente falando, se eu fosse jogadora. E essa conversa com essas pessoas, não somente com essas que estão jogando este jogo especificamente, mas com as pessoas que você sabe que jogam, te municia também de informações para você querer fazer novos projetos, caminhar por outros locais dentro desse teu trabalho, Lucas? Sim, com certeza. Eu acho que até pelo fato de eu estar inserido dentro de uma comunidade de outros artistas e pessoas que trabalham com jogos, eu vejo eles trabalhando em projetos diferentes e, querendo ou não, esse jogo, o Decklins, ele é algo muito parecido com o que eu já fazia no sentido dos personagens, que eles são parecidos com Pokémon, então às vezes eu tenho vontade de tentar um projeto diferente e eu espero que essa oportunidade chegue ainda. De outras coisas mesmo, um estilo diferente de jogo, um estilo diferente de ilustração, até para eu me desafiar enquanto artista, né? Porque por mais que tenha sido um desafio trabalhar em um jogo, mas o estilo de arte ainda era uma coisa que estava dentro da minha zona de conforto. E aí, às vezes, eu fico querendo romper um pouco essa barreira e tentar coisas novas. Então, com certeza, tipo, ver o feedback do pessoal positivo, o pessoal que tá curtindo, me deixa mais engajado para continuar nessa trilha de fazer jogos, tanto para a gente concluir o Decklins da melhor forma possível, quanto para os próximos projetos. E o que é que você diz pro Lucas, de 6, 8 anos, que estava lá birrento, brigando com os desenhos que fazia, porque queria que fossem Picasso, e que você chegou nesse momento, você ainda é muito jovem, tem apenas 28 anos, tem muita coisa para viver ainda. Mas o que é que você diria para esse Lucas? Eu diria para ele ter calma, muita calma, não precisar se estressar com as coisas e ter tranquilidade de que o que for para acontecer vai acontecer. Não é você esperar também algo cair do céu, que não vai. Só chuva. Mas se você seguir o seu instinto, se você fazer o que você gosta de verdade, as pessoas vão ver e vão apreciar isso. E por um caminho ou por outro, você vai chegar no seu objetivo cada vez mais. É o famoso que tiver de ser seu, vai ser. Exato. E o que é que você projeta para frente? Você está muito concentrado no Decklins, né? Penso eu. Deve estar correndo por fora com alguma coisa ou outra, mas talvez a energia maior você coloque nisso aqui. O que é que você projeta daqui para frente? Eu pretendo continuar trabalhando com jogos, mas eu pretendo também resgatar o meu projeto dos Pokémon nordestinos e transformar em uma franquia própria. Porque como a gente faz fanarts, que no caso levam a uma marca que já existe, eu não posso comercializar esse produto. Então, por mais que tenha sido muito trabalho... Por conta dos direitos autorais. Exatamente, por conta dos direitos. Por mais que tenha sido muito trabalho que me deu e tudo mais, mas ele serviu como uma vitrine, mas não como um produto. Eu não posso vender ou coisa do tipo. Então, sabendo que existe uma galera que gosta do projeto e que eu vejo que eu consigo chegar nesse pessoal, eu tô procurando formas de transformar esse projeto, tirar a marca Pokémon e fazer ele ser uma coisa própria, para que eu possa fazer
minhas Claro. próprias decisões, produtos Autonomia, você vai vender, você vai fazer, você vai encontrar o seu modelo, né, de monetizar isso, né? Exatamente. E as pessoas chegam junto, né? Chegam. A gente vê aí as feiras, né, os eventos grandes que envolvem essa cultura pop, esse mundo digital e tudo mais, e as pessoas estão lá consumindo e vão e prestigiam e tem os ídolos, né? Eu repito, não entendo muito desse mundo, mas eu vejo e percebo que é bem efervescente. É possível ganhar dinheiro, então? É possível, é possível. Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro nessa área. Conta, então. Tem o pessoal, tem a galera que faz produto mesmo com fanart, você consegue vender o produto sem a marca, vamos dizer. Você pode. Então, tipo, tem. Quando rola esses eventos geeks, como o Anima Recife, por exemplo, normalmente tem os stands dos artistas. Eles levam os produtos dele, pôster, bottom, várias coisas para vender. Então, é um nicho que existe. E o nicho de fanart também, que nos últimos tempos estava muito ameaçado, vamos dizer assim, por conta da inteligência artificial, né? Então muita gente chegava em mim, tu não tem medo não que falte trabalho para tu? E eu, não tenho não, mas no fundo eu, eita. E cada vez mais evoluindo, né? Mas não tem que ter uma pessoa por trás para fazer as coisas, para dar os comandos? Tem, Na bendita inteligência tem, artificial? e mesmo assim eu acho que hoje em dia tem uma galera que curte o resultado do produto da inteligência artificial, mas tem muita gente também que vê e que fica tipo, não tá legal, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa ainda existe e não se perdeu. Então por isso que eu acho que ainda é um mercado. Eu conheço muitas pessoas que trabalham somente com fanart, tipo, postam as coisas e tem muitas formas de você ganhar dinheiro com fanart. Tem, como eu falei, por exemplo, as comissões, que são pessoas que chegam até você e fazem uma encomenda. Sim. E existe também lojas online, que você faz o desenho que você quiser, Coloca lá. você coloca e as pessoas compram. E aí o que a pessoa vai fazer com esse desenho depende do seu combinado que você coloca lá. Tem gente que gosta de fazer uma coleção de desenhos para postar no Instagram. E aí compra esses desenhos e posta no Instagram. Então, tipo, tem muita coisa, muita coisa. Quais são os canais digitais para as pessoas conhecerem o trabalho do Lucas Costa? Tá, principalmente pelo Instagram, que é o Costa_Dex, DX, e o Costa é com K, Costa_Dex. Se você pesquisar no Google Costa Dex, já deve aparecer todos. DX, é isso? Isso, DX. No Google, você pesquisando, já deve aparecer tudo. Deve aparecer YouTube, deve aparecer Instagram, tudo. Que são as principais redes com que você trabalha? Ou você trabalha com X também? Eu trabalho com X, lá no X é Costa_Artist. E é isso. Eu fazia lives também na Twitch, que é um canal de stream, de live. Mas eu parei de fazer durante um tempo, pretendo voltar, mas caso você queira me seguir e de repente eu apareça lá, estou vivo para acompanhar. Satisfação em conhecê-lo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por abrilhantar o nosso Recife Amostrado, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito feliz. E o nosso Recife Amostrado fica por aqui em mais uma edição. Já são mais de 50 episódios. Esse foi o Lucas Costa, ilustrador, artista do jogo de videogame Decklinks. E aí, a gente fica aqui esperando que você compartilhe, você pulverize, faça esse momento aqui chegar para o maior número de pessoas possíveis. O Recife Amostrado é da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, com Guilherme dos Anjos na produção, com Admilson Rufino ali nos pitocos e fazendo todo o pós, né, para chegar esse produto bonitinho para você, e o Rafael Bandeira com seus cliques mágicos. E na próxima sexta-feira a gente volta.